O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzir-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos: que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Bom, até aqui o Kardec está reproduzindo aquilo que o Monsenhor tinha falado e mostrando para nós que ele faz algumas críticas. E essas críticas são importantes que nós reflitamos sobre elas, porque ele vai mostrando exatamente o que ele pensava da doutrina espírita e o que hoje muita gente pensa. E se hoje muita gente pensa, nós temos que começar a pensar e esclarecer as pessoas da necessidade de entenderem a doutrina espírita pelo prisma espírita e não por aquilo que ouviram dizer, que ouviram falar. Vamos lá. Houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério e o Espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados de poder sobre-humano. Todos nós, aqui que caminhamos sobre a Terra, precisamos começar a aprender a valorizar as nossas oportunidades de sermos melhores, a valorizar nossas oportunidades de estarmos caminhando para Deus, a valorizar a nossa oportunidade de estarmos procurando construir uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade e de esperança. Todos precisamos começar a compreender e empreender as realidades que a vida traz para nós. E quando nós vamos ver a doutrina espírita sendo explicada, não tem nada a ver com a magia, não tem nada a ver com rituais. Ela simplesmente usa-se de orações, esclarecimentos através de palestras bem orientadas à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus, e aquilo que o Espiritismo tem de mais essencial na sua filosofia, mostrando para nós uma ética e uma moral de acordo com as condutas cristãs. Portanto, a época das magias e outras coisas parecidas, não se conhecia a realidade da natureza do mundo dos espíritos. Hoje, ao conhecermos essa realidade, precisamos tomar consciência e agirmos de forma mais íntegra com aquilo que é de melhor para todos nós, que nos fortaleça, que nos impulsione para conduzirmos-nos à melhor condição de vida, a conduzirmos-nos à melhor condição de entendimento das realidades espirituais. A troco da própria alma, ninguém os evocava, que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro e obter filtros. As pessoas eram tão ingênuas que se entregavam a alma àqueles espíritos, na maioria das vezes infelizes, imprevidentes, maus, a troco de algumas informações que na maioria das vezes eram falsas. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Então, quanto mais ela buscava colocar fórmulas, forçar os espíritos a fazer isso e aquilo, mais as pessoas ficavam ligadas àqueles espíritos, mais as pessoas ficavam atormentadas por aquelas ideias e depois por aqueles espíritos que ficavam em torno deles, porque eram espíritos que não tinham entendimento, nem sequer, na maioria das vezes, da sua realidade espiritual. À medida que eles vão tomando consciência da realidade espiritual, vão entendendo que eles são espíritos responsáveis pelos seus atos, e os futuros que os aguardam serão importantes e necessários à sua autoeducação. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos, e não os evocamos senão para receber conselhos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Então, quando que nós podemos evocar uma alma de um espírito que já partiu do mundo físico? Nós podemos, para receber bons conselhos dos bons espíritos, os espíritos superiores, moralizar os maus, aqueles que chegam nas reuniões mediúnicas, normalmente espontâneos,
para serem educados, para serem esclarecidos, e os nossos ancestrais, nossos familiares que já desencarnaram, vêm dialogar conosco, falar sobre como que eles estão vivenciando, nos confortar. Eis o princípio que a doutrina espírita estabelece para dialogarmos com os espíritos. Ah, mas pedir conselho, eu não posso pedir um conselho assim para eu ganhar na Mega Sena? Não. Aí você não está querendo conselho, você está querendo sortilégios. Então nós precisamos de nos instruir, de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos, para sermos dignos de sermos bons cristãos e termos um melhor condicionamento de vida ao longo da nossa existência, ao longo das nossas próximas vidas. Por isso que a doutrina espírita traz para nós a responsabilidade pessoal e intransferível. Todos nós que somos cristãos, que começamos a compreender a doutrina espírita, que começamos a compreender o espiritismo, precisamos começar a valorizar o bem, começamos a aprender a valorizar as forças que gerenciam nossas vidas para o amor, para a fraternidade e para a paz. Que o Divino Mestre esteja sempre nos iluminando e nos abençoando.